O jogo eletrônico é uma mídia que tem chamado muita atenção nos últimos anos. Nessa edição do programa Entrevista, vamos conhecer uma faceta pouco comentada sobre os games, o potencial educativo e de aprendizado que as experiências dos jogos podem oferecer. Para falar sobre esse assunto, convidamos o pesquisador e roteirista Arthur Protásio, nesta série do programa Entrevista, dedicada a reflexões sobre o impacto das novas tecnologias na sociedade. Arthur, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Arthur, quando os games começaram a ser utilizados mais efetivamente como ferramentas educativas? Olha, o jogo eletrônico, ele, enfim, sempre foi, digamos assim, como uma estrutura de regras adaptado para diversas finalidades, né? E educação certamente não está fora do pacote. Mas é curioso imaginar que quando os jogos começaram a ser usados para, digamos, finalidades de educação, tem marcos muito específicos, especificamente na década de 80, em que você tinha aquela linha do edutainment, né? A mistura de educação com entertainment, com entretenimento. E alguns jogos como Oregon Trail ou Onde Está Carmen Sandiego são marcos assim, que evidenciam muito bem a proposta de ensinar alguma coisa pelo jogo, digamos assim, de trazer conhecimentos específicos pelo jogo, mas se valendo de determinadas regras que pudessem ser usadas para levar adiante, digamos assim, o interesse do jogador como aluno. Então, Oregon Trail é um ótimo exemplo, porque, na verdade, era um jogo que se valia da temática da corrida ao ouro, né, nos Estados Unidos. Então, você tinha uma família que tinha que ir do leste para o oeste dos Estados Unidos em busca das minas de ouro, etc., as pepitas de ouro. E você, na verdade, tinha ali o que era um jogo de gerenciamento, você passando por uma série de situações das mais variadas, mas que em dado momento ensinavam alguma coisa sobre aquela região específica da América do Norte, se fosse em função da sua natureza ou fosse em função da dificuldade de sobrevivência, gerenciamento de diversos elementos, você precisava de comida, você precisava de uma série de coisas. E o jogo da Carmen Sandiego é mais óbvio ainda, porque você tinha o jogador atuando como um detetive, indo atrás de determinados vilões ou, se não, suspeitos, que tinham sido vistos em algum lugar do mundo. E aí as pessoas sempre falavam, chegavam uma testemunha e falavam, onde está fulano? Fulano está, eu lembro até hoje, estava jogando. E aí falou, não, fulano está na berço da democracia. E aí lá eu fui para Grécia, entendeu? Então, sempre esses comentários que... E outra coisa, esses jogos saíram na época em que a gente não tinha a internet, a Wikipédia para poder consultar. Então você pegava tradicional, nas escolas você tinha enciclopédias você pegava a enciclopédia física e procurava e avançar no jogo, né? Exatamente. Então, interessante. Isso foi o início, digamos assim. Legal. E o que é o conceito de educação tangencial? O conceito de educação tangencial é a ideia de que você pode transmitir conhecimentos através do jogo, mas ele não necessariamente precisa ser um jogo pedagógico para cumprir esse objetivo. Então, por exemplo, quando eu estava falando dos jogos agora da linha de edutainment, eles assumiam um papel muito explícito do tipo, queremos entreter, mas o nosso objetivo aqui principal é educar. A educação tangencial, ela subverte esse conceito. Ela é quase como se fosse o seguinte, queremos te entreter, e esse continua sendo o nosso objetivo principal, mas a gente sabe que se você estiver engajado com essa experiência, você vai reter muito mais informação e conhecimento. Então, é a ideia de que você acabe meio que, né, como o próprio nome já diz, pela tangente ou por osmose, digamos assim, absorvendo muito conteúdo. Sem perceber, né? Exatamente. E aí isso elimina a necessidade do jogo ser um jogo de, por exemplo, a gente tinha uma ênfase muito forte da linha de edutainment de jogos que queriam ensinar conhecimentos específicos, como jogos de digitação. Eu lembro até hoje que tem a famosa série House of the Dead, que é um jogo de tiro, de arcade, de fliperama, de sei lá, dar tiro em zumbi. E aí tinha o Typing of the Dead. O Typing of the Dead era você digitando, você tinha que acertar certas palavras para conseguir derrotar esses zumbis. Só que o que acontece ali é que você sabe que você não está jogando um jogo de zumbi. Você está pegando uma regra e simplesmente inserindo... Ali, você está camuflando. Está muito óbvio, né? Exatamente. Outros exemplos, clássicos, mas infelizmente clássicos do ponto de vista de fracasso. Dominós pedagógicos. Eu já vi várias vezes dominós, tipo dominó do trânsito. Em vez de você ter 3 bolinhas e 2 bolinhas, você tem uma placa de pare e uma outra placa de pare. Aí você tem que conectar os dominós com as placas de pare. Na verdade, o que você tem ali? Você tem uma estrutura, você tem regras que não se alteraram. As regras são a mesma para uma variedade de gêneros de jogos.
só que o que você está trocando é a roupagem. É. Mas o jogador percebe isso. Quando o jogador vê que você está simplesmente mudando, digamos assim, a superfície, mas não a estrutura basilar, ele se sente enganado. Não é tão eficaz, Não né? não é porque ele deixa de estar engajado. Então vamos falar de jogos que são bons exemplos de Ótimo. diversão e conteúdo educativo junto e não camuflado, né? Então, bons exemplos que certamente se destacam por essa proposta do aprendizado tangencial. A gente vê jogos que inclusive são usados nas universidades para essa finalidade. Civilization é um deles, Civilization famosa, a série Civilization do Sid Meier, na verdade é um jogo de gerenciamento e estratégia. Você está encarregado de, como o próprio nome já diz, de levar uma civilização e, digamos, está responsável da evolução daquela civilização ao longo de inúmeros de séculos. E aí isso te força a lidar com questões religiosas, questões políticas, que tecnologia você vai usar para conseguir levar aquela civilização para os próximos anos, será que ela vai conseguir comida com aquilo ou não, etc. E isso tem um impacto assim, absurdo. Inclusive, você tem inserido no próprio jogo Civilization, muitas vezes, como objetivo do jogo, você construir uma das 7 maravilhas do mundo, entendeu? Então, e aí você tem que saber quais são essas 7 maravilhas, ou as antigas, ou as novas, etc., e você vai ter que buscar informações, o jogo também tem sua própria enciclopédia com uma série de conhecimentos para você poder consultar. E essa é a proposta de usar a enciclopédia em jogos, não é nova, mas é muito eficaz, porque é conhecimento opcional, digamos assim. Se o jogador está interessado, ele vai atrás, que é o caso da série Assassin's Creed. Assassin's Creed, ultra famosa também a série, ela se destaca principalmente por ter uma postura, digamos assim, muito parecida com o romance do Dan Brown, em que você tem um personagem que está lidando necessariamente com temas históricos. E aí, no caso do Assassin's Creed, você tem personagens que habitam momentos históricos muito específicos, como as Cruzadas ou depois o Renascimento, exatamente. Então, quando você está explorando a Florença de 1400, você num dado momento passa em frente a uma capela e aparece, olha, essa é a capela tal. E se você abrir a informação sobre aquela capela, não é obrigatório, sabe se você quiser. Mas se você abrir, vai falar, essa capela foi construída na data tal, pelo escultor tal, o arquiteto, não sei o quê. Isso foi muito importante na época, isso gerou um impacto político, etc. E aí isso tinha conexão com a igreja, que tem muito poder na região, etc, etc, etc. Esse tipo de coisa é fantástico, porque você acaba entendendo como é que muitas vezes esses elementos narrativos facilitam o seu engajamento. Um dos personagens na série Assassin's Creed é o Leonardo da Vinci. Então você já começa a ver como é que eles arrumaram uma forma interessante de mesclar a ideia de você ter personagens históricos dentro de uma narrativa engajante. Portal é um outro exemplo e também usado em escolas, e o Portal ele já tem uma postura mais diferente. Ele não está voltado necessariamente para conhecimentos históricos. O Portal é para conhecimento físico. Você entende muito sobre inércia e sobre velocidade, distância, etc., a partir da manipulação espacial. É um jogo em que você tem a opção de criar 2 portais, um azul e outro laranja, e você pode criar onde você quiser. Só que se eu crio um portal no chão e crio outro no teto, quando eu entrar por esse portal do chão, eu vou cair lá de cima. E aí eu vou começar a ganhar velocidade, 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 velocidade. E eu sei que se eu jogar, enquanto eu estiver no ar, outro portal em outro lugar, eu vou aproveitar aquela mesma velocidade, inércia, e vou sair em outro lugar que pode me permitir chegar numa determinada localização. Inclusive, a desenvolvedora do jogo Portal, a Valve, ela já levou alunos de ensino médio para a desenvolvedora para poder jogar Portal e ter um professor de matemática lá junto com eles, avaliando o que pode ser, digamos, depreendido de toda essa experiência. Legal. E de que maneira os jogos de simulador e de mundos alternativos virtuais podem ser utilizados na educação? De várias, na verdade, porque o que acontece é o seguinte, os jogos de simulação, eles muitas vezes acabam sendo muito parecidos com a proposta dos serious games, né? Serious games entendendo os jogos como jogos que são criados para treinamento. Muitas vezes ele tem uma finalidade corporativa, mas também não deixa de ser para ensinamento e, de certa forma, educativo. Então, eu lembro logo de imediato um jogo, por exemplo, de simulação, mas é simulação de atuação de profissionais paramédicos. Então, você tem um terremoto em uma determinada região, América do Norte, e aí você, como um profissional da área de saúde, você está encarregado de ir lá e vai examinar diversos pacientes, aí você tem que seguir uma série de procedimentos do tipo, o que você vai ver antes? Se ele está com alguma fratura, se ele está com uma dificuldade respiratória, e isso no cenário do terremoto, você tem inúmeros outros. Então é muito interessante você entender como é que essa postura da simulação, ela na verdade é perfeita para tanto um ambiente de carreira profissional, mas também para um ambiente de educação. Você pode usar uma simulação para ensinar um aluno a fazer baliza com um carro e passar na prova da autoescola, ou você pode ensinar alguém a usar
um simulador para poder aprender a fazer uma solda ou, se não, até mesmo manipular um cargueiro, porque é muito mais barato você botar uma pessoa para controlar um simulador do que, de fato, um navio que custa milhões de dólares e depois, se acontece algum problema, você dá uma batida, o prejuízo também vai ser na faixa dos milhões. Então isso é muito interessante, é como é que você pode reduzir custos e trazer ensinamento, criando situações de risco, mas risco simulado, né? Controlado e simulado. Controlado, exatamente. Né? E como é entreter esses nativos digitais que são pessoas ligadas em tudo ao mesmo tempo, né? Desempenham várias funções, é um grande desafio. Como os produtores conseguem, que elementos eles usam para ganhar atenção Eu acho que pessoal? Várias estratégias estão sendo utilizadas, né? O que acontece é o seguinte, primeiro ponto, eu diria assim, básico, que é inclusive o que a gente estava falando aqui. Não pode enganar e camuflar. Exatamente. Não pense que o seu usuário, o seu jogador, o seu leitor não vai perceber o que você está querendo fazer. Se você pegar uma estrutura de jogo de dominó e jogar uma coisa completamente diferente em cima, aquilo vai durar 5 minutos, porque o usuário vai falar, peraí, quem você está querendo enganar? Então, assim, esse é o ponto base. A partir daí, o que a gente vê muitas vezes são diversos elementos que têm uma representação muito forte dentro dessa geração. Então a gente pode estar falando de uma questão de interação social, às vezes você liga um determinado jogo e através daquele jogo promove a interação com outras pessoas da mesma comunidade ou que têm interesses afins, é uma forma de você conseguir isso. Muitos jogos têm se valido dessa alternativa. Do tipo, se você chamar tantos amigos, você consegue mais desempenho, mais performance no jogo, etc. Mas, novamente, você também não pode fazer isso de uma forma a atrapalhar a experiência. Isso tem que sempre ser um incentivo e não uma obrigação. E você conhece algum exemplo bacana de escolas que estejam utilizando games de uma maneira bem eficiente na educação? Eu, inevitavelmente, conheço o NAVE, porque eu acho que... NAVE é o Núcleo Avançado de Educação. Exatamente. Tem aqui no Rio de Janeiro e em Recife. Exato. E o que eles fazem de muito bacana é que, quando eu estava comentando do Oregon Trail e do Carmen Sandiego, eu lembro de ter jogado na escola, mas ali a proposta era, olha, você como aluno, você vai assumir o papel de leitor, digamos assim, leitor, jogador, e você vai ter acesso a esses jogos para poder aprender mais. O que muitas vezes acontece que é fantástico em termos de ensinamento com ou através do jogo nas escolas é quando você empodera o aluno para criar os seus próprios jogos. O que vem até com a discussão de nativos digitais, porque você está oferecendo mais um canal de expressão ali pro... E eles não querem ficar passivos, né? Eles querem exatamente. fazer, criar, né? Exatamente. O jogo por si só já é uma mídia interativa. Então como é que você espera que uma pessoa que lide desde pequeno com uma mídia interativa não seja empoderado, não seja capacitado para criar, para fornecer essa mesma interação? Então, quando você empodera o aluno a criar os seus próprios jogos, você não só está incentivando a educação, porque você tem que ensinar uma série de conhecimentos ali, desde programação até arte, até gerenciamento de projetos, mas você também está criando esse canal de expressão de obras. Entendendo o jogo eletrônico como uma mídia artística, cultural, expressiva ao lado do cinema, da literatura, da dança, da música, etc., você inevitavelmente, ao ter contato com jogos, você vai acabar explorando vários segmentos de maneira criativa. E isso vai, inevitavelmente, também incentivar o aluno a ir atrás de diversos conhecimentos. Porque, seja produzindo jogos ou seja aprendendo qualquer coisa como um aluno, a gente nunca pode adotar a postura de ficar confinado, enclausurado em uma determinada área. Eu acho que multidisciplinaridade é um elemento absolutamente crucial. Então, a partir do momento que você vai desenvolver um jogo sobre aspecto X, você vai ter que pesquisar aquele aspecto. E você vai ver que aquele aspecto não vive sozinho. Você vai ter que pesquisar tantos outros. E isso é conhecimento adquirido que acaba compondo não só a bagagem do indivíduo, mas também que, digamos assim, áreas tradicionais ou científicas ele vai ter que relacionar para poder melhor expressar aquele intento. Arthur, muito obrigado pela sua participação. Aprendemos bastante aqui, foi divertido, como um jogo educativo. Queria também agradecer a vocês que acompanharam mais essa edição do programa Entrevista. Até a próxima.